evangelho de hoje é de Lucas capítulo 4, versículos 14 a 22. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi a uma sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as suas palavras, cheias de graça que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Esse relato que nós vemos de Lucas mostra Jesus numa sinagoga aos sábados. A sinagoga era diferente do templo. O templo era onde se ofereciam sacrifícios, portanto, o único templo era o templo de Jerusalém, no tempo de Jesus. E a sinagoga é o local onde a palavra era lida e havia ali também as orações. Então era a casa da oração das comunidades judaicas. Era costume, então, dos judeus e também de Jesus, de todos os sábados ir à sinagoga, guardando um dia especial para Deus. Nós, que somos seguidores de Jesus, precisamos aprender com ele essa fidelidade de guardar o dia do Senhor e de participar nas celebrações da comunidade, na comunidade. E o texto diz que naquele sábado Jesus estava em Nazaré, onde ele se tinha criado, e aí então ele foi para a sinagoga de lá. E aí ele participa da celebração, né? Assim como os cristãos batizados que participam da celebração, Jesus foi lá na sinagoga e participou da celebração como membro daquela religião judaica. E Jesus então se levanta para fazer a leitura, deram a ele o texto do profeta Isaías, e aí então ele reconhece nesse texto a sua missão. E assim ele explica para aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo que aquela era a sua missão. Ele explicou a passagem, dizendo que aquela passagem estava se realizando nele. Nós vamos à igreja semanalmente e nós precisamos também confrontar a palavra com a nossa vida. Em nossas celebrações, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, é necessário que nós reconheçamos: Deus está falando comigo, Deus está falando conosco, e Ele está nos orientando, nos mostrando o caminho. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco ainda hoje, e o Senhor nos reúne, nos convoca e nos reúne como povo ao redor da tua palavra, ao redor do pão da Eucaristia, que é seu próprio corpo. Nos dê a graça de mantermos a fidelidade, de participarmos das celebrações como membros do povo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.